Boa noite. Vou tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Me deu. Bem, gente, eu sei que muita gente só vem com nomes e velhos coisa feia. Patrícia, mesma cara. Gente, essa tarde é uma tarde maravilhosa. Tarde-noite, né? Uma tarde de encontro, de realizações, de, vamos dizer assim, de sonhos. Primeiro eu imagino. Pode não? Primeiro eu imagino a tremedeira nas pernas de Laércio, né? Porque o sonho que deve ter passado por ele, pelo coração dele. Dizem, né, os escritores que um livro é um filho. Então, essa deve ser uma emoção enorme para a gente que está aqui acompanhando, que acompanhou parte do processo, esse processo que começou pega o microfone, ainda isso pega lá. Se não me engano, na web, e já veio acompanhando desde a fundação do Lar de Maria, veio, passou por cá, a gente pôde ver de perto algumas várias mensagens de Estevão, na verdade, cada uma mais linda que a outra. E são mensagens que tocam no fundo, são mensagens que nos fazem refletir. E cada dia de dedicação, cada dia de exaustão do trabalho, na família, na própria casa, porque viver em sociedade não é fácil, é muito difícil. Mas é uma prova que nós temos que enfrentar, passar pelas dificuldades da vida. E momentos como esse a gente tem mais que celebrar. A gente tem que ser grato a Deus por poder participar, por poder presenciar. Nas manhãs de domingo, aqui na casa, há quase 3 anos, a gente vem presenciando momentos como este. Para quem não sabe, nós temos um encontro aqui às 8h30 da manhã, todo domingo, onde fazemos a leitura, estudo da psicografia, do livro dos médicos, do Evangelho. E logo após vem a terapia do café, onde a gente relaxa, onde a gente se confraterniza depois dos estudos, depois do trabalho, e a gente passa horas. A reunião começa às 8h30 e termina às 10h. A gente sai daqui meio-dia, 1h da tarde. Próximo. Porque eu acho que convivência é isso, família é isso. É vivenciar as vitórias e as derrotas. É chorar nas derrotas. É aplaudir as vitórias. E esse é o sentimento que a gente tem que ter hoje. O fruto é o fruto do nascimento de um trabalho, de anos de dedicação. E como esse rapaz se dedica, vamos dizer, onde ele haja tempo para isso. Bom, mas vamos começar. Vamos fazer nossa prece? Que Jesus nos oriente.
Mestre Jesus, irmão e amigo, ó Senhor, só temos a agradecer por poder desfrutar de momentos como estes, por saber que tudo que passamos na vida, todas as provas, todas as dificuldades, se fazem valer a pena quando o trabalho aparece. E não necessariamente é necessário que façamos parte do trabalho. Quem aqui não se emociona com as obras de Chico Xavier, de Divaldo e tantos outros? A contaminação que ele teve, no final das contas, a obra é tua. Que seja feita por tua vontade, hoje sim, que assim seja. Boa noite. Cheguei a tomar um susto. Haja surpresas aqui hoje, hein? Vai falar. Muito bem, Regi. Ai, sim. É para isso que você quer a música de fundo, Jaque? Vai ter música de fundo? Ué, a gente improvisa. Não, não vou botar o microfone no papel, não. Tem pesca? Não, minha voz é feia. Eu já vou falar aqui. Todo mundo já está ouvindo você falar aqui. Então. Tá na live. Por isso que eu sou casado. Isso é que é prova de amor. Vou falar do começo. Mas do começo no espiritismo, não nosso. Não, eu já tô nervosa. Me deixa. Aqui. Conhecemos o espiritismo através de um amigo que nos levou até a web. Começamos como sempre, eu falando para ele ficar no fundo, mas ele nunca me ouviu. E foi lá a sua primeira passividade. Eu me arrepiei até a alma. E eu pensei, meu Senhor, isso é para valer. Então, ele, através de uma pessoa muito linda, Adriana, dos Samaritanos, nos foi apresentado lá. Ela nos apresentou pessoas lindas, cheias de boas intenções e muito ricas de amor e acolhimento. Os Samaritanos é online. E foi lá também que um ou outro sempre falava, tem um homem grande atrás de você. Ficou estranho. Muito bonito, e aí que ele tem uma luz, eis que surge Estevão na nossa vida, graças a Deus. Nesse meio tempo, conhecemos o Albino, que foi um divisor de água em nossa vida. Aqui a gente conheceu muita gente boa, gente que acolheu, gente que amparou, que ensinou, que está junto para tudo. Aqui acho que não tem nem metade da turma, mas foi aqui o nosso grande passo, o dele. Nossa. Bora virar aqui, Love? Aqui. Para mim, meu Lai, é a prova viva de que mudança existe. Eu nunca vi uma pessoa mudar tanto depois que conheceu o Espiritismo, e eu tenho Renara de prova, que acho que é a única que conheceu ele antes, que a pessoa mudou da água para o vinho. E é isso que acontece quando a gente permite que Jesus nos governe. Quando Jesus está em nossa vida, tudo se alinha. E quando ele é firme para falar com um, com o outro, é porque ele tem cuidado. Ele quer o melhor. Ele quer zelar por você, igual ele zela pela gente em casa. Aí eu vou ler agora, esse é meu, Love. Te amo. Obrigada. Eu aceito. Minhas pernas estão tremendo, igual vara verde. Esse outro carinho aqui não é meu, mas é para meio que simbolizar uma turminha.
E foi também graças a essa psicografia que deu andamento a tudo isso. Antes de começar o meu relato, eu gostaria muito de agradecer a Deus e à espiritualidade por me permitirem o recebimento desse presente, o qual me tirou da escuridão e me fez renascer. Agradecer também a Laércio por ter permitido essa comunicação e por todo o seu carinho e cuidado. Que Jesus te abençoe. Eu estava num processo complicado do luto, tentando entender como tudo aconteceu, buscando respostas, pois minha mãe era saudável, se cuidava, praticava atividade física, mas infelizmente não resistiu à Covid. Porém, apesar de eu estar muito triste, numa situação desesperadora, nunca houve revolta. Eu só pedi a Deus que Ele me ajudasse, que Ele me fortalecesse para superar essa situação. Assim, através de uma amiga, comecei a frequentar uma casa espírita. E desde o primeiro dia, eu me senti um pouco melhor. E desde então, toda semana eu estava lá. Isso me fazia muito bem. Com o coração ainda estava muito saudoso e angustiado. Quando eu soube que existia a possibilidade de um ente querido se comunicar com um familiar, eu fiquei encantada. E foi assim que todos os dias eu fazia a minha prece, pedindo à espiritualidade a permissão de ter notícias da minha mãe amada. Não, é minha amada mãe. Que eu pudesse ter certeza que ela estava bem. E numa semana, a qual seria bem difícil para mim e para meu pai, a Semana Santa, a qual tínhamos a tradição de reunir a família na casa da minha avó paterna, e se tornou uma data muito saudosa e triste depois do seu desencarne. Já haviam 6 anos da sua partida, mas ainda sofríamos muito. A minha mãe sabia que seria bem complicado, pois naquele ano, além da minha avó, ela também não estaria fisicamente conosco. E na noite anterior, eu dormi chorando, pedindo a Deus muita força e que não me deixasse desesperar, que eu estava buscando entender esse processo, mas não tinha como não sofrer diante dessa separação física. E no dia seguinte, depois de 9 meses do desencarne da minha mãe, numa sexta-feira santa, eu recebi a minha tão sonhada carta consoladora. Meu Deus, eu não sei nem descrever o que eu senti naquele momento. A sensação é que eu estava numa escuridão e que apareceu uma luz diante de mim. Eu queria gritar e dizer para todos que a minha mãe estava viva e que ela continuava a mesma. Continuava aquela pessoa cheia de fé, cheia de amor e afeto, do mesmo jeitinho que ela sempre foi durante a sua passagem aqui. Eu me recordo que havia pedido a Deus, nem que fosse uma frase ou uma palavra que eu lesse e tivesse a certeza que era ela que estaria bem e que estaria bem. E para minha surpresa, eu recebi 9 folhas, meu Jesus. Ali eu entendi que a gente continua a mesma pessoa, só muda de plano. Quando encarnada, ela amava escrever mensagens para mim. E quando escrevia, era quase um livro. E na própria carta ela relata que se pudesse, escreveria um livro só para matar a saudade que sentia de nós. A carta é linda, cheia de detalhes, algumas intimidades que só nós da família sabíamos. A forma carinhosa que ela me tratava, os apelidos, a forma como se refere ao meu pai, ao meu filho e ao meu esposo. Os detalhes antes do seu desencarne e quem a recebeu no plano e a sua assinatura. Nossa, é fascinante, na verdade, eu nem sei nomear o que essa carta nos transmite. Eu só posso dizer que realmente é um presente divino. Enfim, a minha mãe sempre me inspirou, sempre foi minha melhor amiga e continua sendo. Continua inspirando e me ensinando muito mesmo depois de sua partida. A sensação que tenho é que a amo muito mais, que sempre estamos conectadas, pois eu continuo pedindo seus conselhos, contando o que está acontecendo e sinto que ela me responde,
que ri das minhas atrapalhadas, que algumas vezes tem vontade de me dar uma boa sacudidas. Já até deu, né? Mas dessa forma, tenho compreendido que esse nosso vínculo existirá para sempre, que ela continua ao meu lado, só está em outro plano, e tenho certeza que ela entende quando eu fraquejo e entristece por querer sentir o seu abraço, o seu beijo, o seu colo, ou ver o seu olhar carinhoso. Pois ela sempre me fez sentir a filha mais amada desse mundo. E realmente, é impossível não sentir saudade do seu aconchego. Afinal, a saudade é o tempero do amor. Deixo aqui um recadinho que ela escreveu para mim esse ano. O amor e o ódio são as únicas formas de manter os dois planos da vida em ligação. Optemos pelo amor, porque ele sempre será o laço que unirá os que se odeiam e os que se amam. O laço é da saudade, que é amar à distância. Amar é o único meio para aproximar os que hoje vivem em planos distintos. Amando, estaremos sempre juntos. Com amor, Edna Casimiro. Tira o pimposo. Bem, gente, vamos agora tentar acalmar o coração, não é? Muito obrigado a todos. Obrigado, viu, Jota? A sua mãe é um amor, sua mãe é um doce. Né? E quando ela trouxe essa mensagem, eu pude perceber isso. E em todas as outras, que ela sempre vem nos falar e nos transmitir, não é? Aquilo que ela sabe, aquilo que ela viveu aqui e aquilo que ela continua vivendo no plano espiritual, dedicada ao extremo, gosta de estudar e não gosta de perder tempo, não é? Então, por aí você tira como a vida continua e como tudo acontece no plano espiritual. Bem, gente, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, por fazerem parte deste momento, por acreditar nessas singelas mensagens de Estevão que, ao longo dos anos, nos orienta e nos orientou com muito cuidado e muito carinho. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer, mas eu peço licença porque não conseguirei fazê-los de memória. Eu preciso ler alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a Jesus, porque sem Ele, sem a sua permissão, nada acontece. Nada disso seria possível. Até seria, mas quem seriam aqueles que estariam se comunicando? Não é? Então, assim como este rapaz Estevão é um homem bem sério, severo por vezes, dedicado também ao extremo, ao estudo, e ele me cobra na mesma medida. Então eu aprendi a cobrar na mesma medida que ele me ensinou. E como o Regi disse aqui, quando eu falo, quando eu tento chamar a atenção de vocês, principalmente ao que se refere à parte mediúnica de um grupo ou de uma casa, eu faço por ter cuidado. Não é porque eu sei mais ou sei menos. Eu sei o que eu estudo. Eu sei o que eu busco. Eu sei o que me ensinaram até hoje.
não é? Então, depois de agradecer a Jesus, eu preciso agradecer a Estevão, que teve muita paciência, muita tolerância, não é? Para encontrar em mim campo para trazer essas orientações, essas mensagens. E só eu, minha família, sabemos quão difícil é você estar equilibrado a todo instante, não é? Para encontrarmos aí o espaço em que esses irmãos necessitam para transmitir essas mensagens. Não é tão simples sentar, pegar uma caneta ou um papel e escrever. A psicografia, é a faculdade mais cômoda, mais fácil e mais agradável de se desenvolver e de se aplicar. Mas também é a mais criticada. É a mais criticada. Eu tenho em mente que a psicografia é como a caridade. Nós encontraremos sempre, no meio do caminho, a ingratidão. Aquele que se dedica à caridade deve saber disso, que ele receberá em troca, em algum momento, a ingratidão. E isso é para colocá-los em prova e não para desistir. Não é? Bom, agradecendo a Jesus, a Estevão, eu agradeço a minha esposa, a minha família, que só eles sabem quanto é difícil a ostensividade de uma mediunidade e que a gente está bem num momento, de repente já não está bem. E hoje, essa semana foi uma semana muito complicada, justamente por esse instante, né? Há pessoas que querem e há os que não querem. Aos que não querem, eu só posso desejar que eles aprendam conosco, aprendam com Cristo, e que possamos, de algum modo, com a nossa transformação, mostrá-los que vale a pena amar a Jesus e permitir que o Cristo conduza as suas vidas, mesmo no plano espiritual, principalmente lá. Fazendo esses agradecimentos, eu não tenho como falar nome de pessoas, porque são muitas. Onde tudo começou, lá na web, seu Walter, muito obrigado por tudo. Eu tenho o seu Walter como um pai. Não é fácil a gente começar a aprender, estudar, se vincular a irmãos tão amáveis e que nos amam, e de repente a gente precisar sair daquele caminho e seguir um outro. Nós deixamos para trás pessoas que amamos, mas todos nós estamos trabalhando numa mesma causa. Todos nós estamos brilhando a luz que o Cristo irradia em nós. Então, se observarmos uma rua, os postes não são juntos um ao outro, colados um ao outro, eles estão afastados, para iluminar melhor. E assim, eu penso que vai ser a minha vida. Eu passei pela web, foi lá que eu me reencontrei com o Espiritismo, foi lá que eu aprendi tudo que eu sei sobre mediunidade, sobre caridade, sobre divulgação do Espiritismo. Tudo eu aprendi na web. Devo muito a seu Walter
Eliane, que está ali, com seu abraço acolhedor. O abraço de Lio tem o poder de renovar as nossas energias. Se tivesse uma barraquinha do abraço, Lio, tu estava feita. Né? Ângela, todos, Valtinho, Carol, Tati. É uma turma maravilhosa que mora em meu coração e que eu tenho muita saudade. Isaac também, é Isaac. Rose, não é? Então são pessoas que moram em meu coração. E eu, deixando a web, entre deixar a web e vir para o Albino Viana, nasce o Maria. Núcleo de Assistência Espírita Maria, Mãe de Jesus. Ah, Laís, você vai botar uma outra casa espírita? Não. Ainda não. O Maria, ele nasce com a ideia de ajudar pessoas e ajudar instituições. Por isso chama-se Núcleo de Assistência. Há locais, há casas, há pessoas que necessitam de ajuda. Ninguém caminha sozinho, gente. Ninguém caminha sozinho. Eu conversava semana passada com o Bruno e eu falava para ele, olha Bruno, nós temos que ter em mente que há tempo de bonança, mas também há tempo da escassez. Quem seremos nós no momento da escassez? Os mesmos que somos nos tempos de bonança? Por isso que temos que ter em mente que todos nós necessitamos do amparo um do outro. Não caminhamos sozinhos nesta caminhada do Cristo. Nunca, jamais. Isso nunca vai existir. Você pode esquecer. Sempre vamos precisar de alguém. Então a SEAV é uma casa que eu amo de paixão. Né? O mentor havia me chamado algumas vezes ao trabalho e eu protelei aceitar esse convite algumas vezes, não é? Até que eu, de fato, fui orientado pela espiritualidade ao trabalho que hoje fazemos aqui. Então, eu vim para cá, aqui estou, aqui continuo, e aqui vou seguir. Até ver o que a espiritualidade amiga tem reservado para a gente. Certamente, o que vai acontecer aqui já está construído no plano espiritual. Então, não nos afobemos. O que vai acontecer não vai ser da noite para o dia. O que vai acontecer, primeiro, cria-se no plano espiritual. E nós, criando aqui no plano físico a vontade, o desejo de fazer acontecer, acontecerá. Então a SEAV, a diretoria, meu muito obrigado a todos os trabalhadores, todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção que vocês sempre têm comigo, não é? E por tudo que vocês fazem. Não só comigo, mas uns com os outros. Não é? O trabalho aqui, pronto. Eu não podia, eu falei dos outros, preciso falar desse rapaz também ali. Ó. Rodrigão. Todos nós aprendemos com alguém. Todos nós encontramos alguém que nos norteia em algum momento. Não tem? Não tem gente assim? A gente sempre encontra alguém para nos nortear. E Rodrigo foi esse cara. Me ensinou bastante. Né? Rodrigo me norteou bastante, me mostrou muita coisa. Obrigado, viu, Rodrigão? Por estar aqui. Kleber, obrigado, irmão. A Cecília está aqui. Oh, coisa fofa. Então, agradecendo a SEAV por tudo, não é? E por continuarmos juntos, viu? Eu passo a agradecer a um cara que
no momento de aflição minha, meio perdido do que estava acontecendo com a minha mediunidade, conseguiu me estender a mão, mesmo de longe. Newton Stuck é um psicógrafo de cartas consoladoras que mora em Neves Paulista, São Paulo. Eu não o conhecia, vi uma postagem, resolvi mandar um recado pedindo ajuda e esse cara estendeu a mão e me ajudou desde então, 2019, 2020. De 2020 até agora, mês passado eu fui convidado a conhecer a casa, as sessões de psicografia, como tudo acontecia, como o trabalho é feito, como essas cartas que já o relatou na mensagem que foi lida, como que ela chega às nossas mãos, não é? E é um trabalho fascinante, mas é um trabalho árduo, onde o médium ele fica 11, 12 horas psicografando. 200 pessoas, 300 pessoas. Não é pouca coisa não, é muita dedicação. Então eu tive o prazer de conhecê-lo, conhecer a casa, conhecer o trabalho. Fui analisado, não fui lá brincar não, fui lá ser analisado mesmo. A coisa é diferente, o espiritismo lá é diferente. É diferente. Não é? As coisas acontecem muito rápido e numa situação muito agradável. Então, eu devo agradecer a Newton. Ao professor Ivan, que é uma pessoa que todos nós respeitamos muito, temos muito carinho por ele, mas também temos medo porque ele é muito severo, né? Professor Ivan, rapaz, se o treino está saindo do jeito que ele acha que é, ele fala mesmo. Então eu falei assim, eu acho que eu gosto de passar na prova de fogo, né? Então eu falei assim, professor, posso lhe dar uma missão? Qual que é? Analisa essas mensagens para mim, que a gente quer publicar como um livro. Me coloquei à disposição do professor. E ele fez a análise, não de todas as mensagens, de algumas, ele não teve tempo hábil para fazer de todas, mas deu a sua aprovação para que, encontrando nessas mensagens, como ele diz, depois de dissecá-las, ele encontrou fundamento, encontrou as passagens evangélicas, a qual Estevão faz muito bem feito esse link, né? Ele traz as passagens dentro da mensagem para nos nortear o caminho. Eu preciso agradecer às pessoas que acreditou nisso. A ADN Engenharia, que nos ajudou. Muito obrigado. Luiz, obrigado, meu irmão. Irvi, muito obrigado. Acreditou nesse nosso trabalho e nós temos aqui esses livros hoje em agradecimento a esse pessoal. O pessoal da ADN Engenharia que nos ajudou. E Lian Porto. Esses dois foram os nossos patrocinadores. Tá bom? Deus abençoe cada um deles. Então agora eu vou falar um pouquinho de Estevão. Olha, Emmanuel diz que o livro nos traz os ensinamentos de todas as épocas. Na palavra da ciência, na mensagem da filosofia e na revelação da fé. Sendo assim, que possamos dar muito valor, não só a este livro, não, mas a todos os outros que nós temos em nossa cabeceira, em nossa biblioteca, e que nos traz ensinamentos, com certeza, muito importantes para a nossa caminhada aqui na Terra. Ok?
Estevão. Estevão. Vamos falar dele. Estevão, ele, como o Regis já falou, ele surgiu em um momento em que nós aplicávamos aulas, fazíamos alguns cursos, e tinha alguns médiuns que falaram, tem um rapaz bonito aí atrás de você. Meio estranha a coisa, mas eu até que gostei, ele é bonito mesmo. Não é? E aí, coincidência não existe, isso começou a acontecer quando eu ouvi pela primeira vez. Pouco antes da aula, eu vi a imagem desse homem e eu fiquei encantado com a sua luminosidade, com a sua aparência, com o seu olhar sereno, mas firme. E então eu falei, mas quem é esse homem? E aí ele surgiu, desapareceu, surgiu de novo e ficou aí comigo durante a aula, onde esses médicos foram percebendo. E nós chegamos a essa imagem depois. Então, Estevão é um pseudônimo. Ele se utiliza desse pseudônimo. Né? Ele nos diz que escolheu esse nome em homenagem àquele Estevão que todos nós conhecemos. Não conhecemos um Estevão na Bíblia? Conhecemos? Aquele que Saulo de Tarso apedrejou. Não é? Mas não é esse não, tá? Estevão, ele se apresenta envolto numa luz branca, intensa. Ele se veste de maneira simples, é essa a forma que ele se apresenta. Né? Os cabelos e as barbas são branquinhos, bem alvinho. Né? E ele é portador desse semblante doce e ao mesmo tempo firme. Sua aparência e suas vestes são humildes, semelhantes às vestes dos gregos da sua época. Estevão teve a oportunidade de se converter à mensagem cristã após ouvir as pregações de Gesiel. Gesiel, aquele que depois de ter sido perseguido, trocou de nome e passou a se chamar Estevão, que não é esse não. Tá? Então, Gesiel, as mensagens de Gesiel, as mensagens de Estevão, ela refletia Jesus em suas palavras. Depois desse Estevão presenciar essas mensagens, presenciar essas pregações, ele parte a estudar. Ele parte para conhecer mais, para se dedicar. E Estevão diz que, retornando à Grécia, ele procurou se aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento, adotando então esse pseudônimo, Estevão, em homenagem ao Estevão que foi morto por Saulo de Tarso. Estevão, ele nos relata também que em uma das nossas reencarnações, estivemos juntos lá em Roma. Olha, onde ele, nessa época, era o meu tutor. Assim como agora ele o é. Só que estamos em planos diferentes. Mas naquela época, caminhávamos juntos. Eu tenho uma ideia de quem ele poderia ter sido naquela época, mas ele não afirma se meu pai, se meu irmão, não afirma, mas afirma que era meu tutor. Não é? Então, desde cedo, nós nos identificamos com os propósitos do Evangelho, os propósitos renovadores do Evangelho, não é? Ampliando sempre a nossa cultura espiritual. Viemos caminhando
fazendo com que tudo isso acontecesse, estudando e aprendendo e buscando, não é? Então, Estevão também relata que, retornando a Roma, ele participou de muitos movimentos da igreja, sendo considerado um profundo conhecedor das obras evangélicas. E após seu desencarne, um evento que aconteceu no Circo de Nero, ele passou a colaborar no plano espiritual com equipes que inspiram diversos movimentos de reforma das igrejas. Este amigo espiritual demonstra grande experiência nas questões relativas ao Evangelho e à doutrina espírita, evidenciando sua postura firme em relação aos trabalhos mediúnicos, posicionando-se de forma fiel e leal aos princípios codificados por Allan Kardec e aos ensinamentos de Jesus. Não é à toa que eu sou cobrado assim e cobro assim. Então me perdoem qualquer coisa. Então Estevão, ele possui um caráter firme e íntegro. E juntamente com outros espíritos, com outros amigos espirituais, ele nos orienta a esses trabalhos mediúnicos. Então essa é a figura Estevão. E havia um momento em que eu estava meio confuso, sem saber qual era realmente a minha tarefa. Em pouco tempo. Pouco tempo. E eu queria desistir. Falei, olha, eu vou desistir disso. Porque eu não sei se eu estou pronto para as críticas, eu não sei se eu estou pronto para ser analisado. E eu vou desistir. Não é? Nós no meio espírita temos um problema, eu acho isso um problema, porque não falamos ao outro o que achamos para que o outro não se envaideça. A vaidade, se tiver que acontecer, já existe no outro. Isso não é um problema meu. Eu não elogio o trabalho de um irmão meu porque ele vai se envaidecer. Se isso acontecer, é um problema dele. É um problema que já existe nele e que ele precisa corrigir. Não sou eu. É a mesma coisa com um aplauso. Eu já falei isso. As pessoas não aplaudem uma palestra para que aquele palestrante não se envaideça. Ele não vai se envaidecer com o aplauso. A vaidade já existe nele. Entendeu? Então, no nosso meio, nós temos isso. Então, não elogiamos, não falamos de nada para que este irmão não se envaideça. E eu sou uma pessoa necessitada de feedback. Eu preciso que as pessoas me deem um retorno daquilo que eu estou fazendo. Não é? Estou fazendo bem, não estou fazendo bem, estou fazendo certo, estou fazendo errado. E aí, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Se eu não sei se eu estou fazendo o trem certo, gente? Como é que é isso? Não é? E aí eu fui desanimando. Desanimei. E aí Estevão, como sempre, me puxou a orelha. Na mensagem 95, que está nesse livro, ele escreveu o seguinte: segue-me. E aí começou a mensagem. Observamos ao longo das existências os nossos irmãos encarnados. E cada vez mais nos deparamos com espíritos em conflitos íntimos no campo da insegurança, onde estacionam seus veículos carnais na inércia do tempo, aguardando o combustível da opinião alheia para definirem seus passos, esperando que esses o digam se estão ou não no caminho correto em relação aos trabalhos da mediunidade ou do serviço no bem que nos tem como ligação e que também aguardamos, não por muito tempo, o campo de trabalho ao qual nos propusemos a realizar. Essa foi a orientação de Jesus quando questionado por Pedro sobre a vida de outrem. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. E assim,
baseados nesses ensinamentos do Cristo, reproduzimos a pergunta e a afirmativa do Mestre: o que te importa? Segue você as orientações de Jesus. Se deseja saber se o caminho percorrido até aqui é o ideal para o seu erguimento e realização da tarefa, olha para trás e observa as margens. Se houver ali algum fruto, segue adiante, confiando no auxílio do alto. Sabes mais que todos que a renúncia e a dedicação alicerçadas pelos estudos são as diretrizes de amor que tens para oferecer na jornada terrena, confiando que Jesus estará sempre pronto a socorrer os seus. Socorrer os seus protegidos, que somos todos nós. Então Estevão me puxou a orelha. E depois desse puxão de orelha, eu falei, tá. Então, vamos seguir o trem adiante. Vamos seguir viagem. E depois disso foi surgindo a ideia do livro, das mensagens. Ela aconteceu antes, lá em 2018, já começaram a acontecer algumas coisas. E finalizamos aqui no Albino. Finalizamos não, né? Continuamos. E finalizamos assim, para a preparação do livro, as mensagens vinham com muito mais intensidade. E estando o livro já pronto, eu falava, meu Deus, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu devo realmente publicar um livro? Não é? Porque todo mundo fala assim, já que você escreveu, agora vai lá e queima tudo, e vamos começar a tarefa. Né? Só que Estevão não foi muito nessa onda aí não. Ele falou assim, olha, são mensagens, são orientações, vamos sim divulgar o Espiritismo. Essa tarefa para Chico e para Divaldo aconteceu, eles são outras pessoas, a missão é gigantesca, nem se compara. Aí sim, mas vamos saber também o que tinha por trás. Né? Dona Joana fala para Divaldo, olha, eu precisava te conhecer. Tu eras muito infantil. Não é assim que ela fala para ele? Então ela precisava ter confiança. Então para cada um nasce de uma forma. E para definirmos isso aqui, eu precisava de mais uma aprovação. E aí a aprovação veio. Está no prefácio desse livro. Léo, vem ler para a gente que Léo foi o médium que captou esta mensagem e nós colocamos no livro como prefácio, que para nós foi uma grande honra receber esta mensagem. Vai enxergar aí? Não parece, eu estou tremendo. Nem na palestra eu acho que eu fico nervoso assim. Vou pedir licença para contar como isso aconteceu. Eu trabalhando de noite para um médico, um ambiente muito equilibrado. E de repente, antes da mensagem desse cidadão, falando assim, Léo, a mensagem de Estevão para você. Na verdade, é uma missão. Quando você tiver um tempinho aí, você concentra, porque Estevão está falando no prefácio para mim, para você. Eu falei, ai meu Deus! Vamos lá, eu não estou no dia fácil, não. Vamos fazer o seguinte: hoje à noite é dia de mediúnica, chegando lá, a gente vê o que acontece, tá bom? Tá certo. Quando eu cheguei em casa, cheguei cedo, não é do jeito, cheguei cedo em casa. Josi não estava, ele está ali. Porque quem não sabe, gente, Josi é a
acelerada. E quando eu cheguei em casa, ela falou assim: oi, amor, vem cá, deixa eu contar. Ela quer contar o dia dela em meia hora. Nos mínimos detalhes. Olha, ela está falando que a noite já era. Dormiu só não. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém. Cheguei cedo, escrevi um bilhete de todo tamanho. Na verdade, foi quase uma carta, um cartaz, em uma folha de papel. Escrevi assim: no quarto, em oração e psicografia. Por favor, silêncio. Pronto, simples. E botei na entrada da porta. E fui, coloquei uma música, fiz um evangelho e fui me concentrar. Quando eu estou concentrado, começou a chegar a mensagem, eu esqueci de ligar o fugimento. E aí o Espírito encarnado me liga: Chico, seu Chico me liga. Não era Chico Xavier, não. Seu Chico me liga. Eu falei: daqui a pouco eu te retorno. Peraí, me liguei. Então, Senhor, me perdoa. Deixa eu concentrar aqui. Concentrei, fiz de novo mais uma prece e fui concentrando. A mensagem começa a voltar. O segundo Espírito, obsessor encarnado, me liga. A luz. Aí eu falei: ah, Jesus. Eu daqui a pouco te retorno. É possível. Deixei o celular lá no outro quarto, fui para o outro quarto, fiz uma prece, fiquei em silêncio, uns 10 minutos. Eu nem sabia o que estava saindo sem escrito. E aí eu consegui terminar a mensagem e trouxe para cá. Quando eu cheguei, eu guardei essa mensagem, eu não falei nada com eles. Nós fomos para a reunião mediúnica e ele está esperando essa mensagem na reunião mediúnica. Quando chega na reunião mediúnica, não veio a mensagem. E eu vi a carinha triste dele, né? Não falei nada. Aí quando chegou aqui embaixo, eu falei: aqui a mensagem. E uma mensagem do Dr. Augusto, que é o patrono dessa casa. Então eu vou ler agora. Se eu conseguir, meus olhos com raiva aqui, estava um borrão na minha frente, desculpa. Caros amigos, esta obra faz parte da programação da equipe espiritual que coordena os trabalhos. Espíritos amigos se uniram em comunhão, alegria e compromisso, disciplina e amor. Estudos e caridade sobre a égide do Mestre amado Jesus, o mentor e guia da humanidade. A ele agradecemos a confiança, as boas energias, as orientações e as permissões concedidas. A oração tem o poder de curar as chagas da alma e do corpo físico. E nesta singela obra, nosso querido irmão Estevam nos presenteou com palavras de conforto, orientação e estímulos, características que nos ajudam a permanecer no caminho da luz e do amor em Cristo. Quantas luzes as palavras de amparo podem ajudar a brilhar? Quanta esperança poderá ser renovada? Estas são as verdadeiras características do bom trabalho, do bom pastor. Que você, querido leitor, possa desfrutar das boas energias e orientações contidas nestes doces pecados. E que ao término dessa leitura, possas dizer, como nosso querido irmão Baruch nos ensinou em seu momento de redenção: Senhor, e agora? O que queres que eu faça? Que o Mestre Jesus nos abençoe. Boa leitura, Augusto. Esta é a mensagem de Dr. Augusto que nos alegrou e nos deu a certeza de que estamos no caminho certo. Há 2 agradecimentos que eu deixei para fazer no final. Um
esse jovem rapaz aqui do meu lado. Leonardo Mendes. Eu preciso agradecer a Léo, porque é um cara que sempre parou para me ouvir. Sempre buscou entender o que estava se passando comigo para poder estender a mão. Léo, obrigadão, viu, meu irmão? É muito bom trabalhar com o Léo, muito bom estar dentro daquela sala e a sintonia que acontece no momento do trabalho, não é? Nós somos duas pessoas totalmente diferentes. Um é mais acelerado, outro é mais quieto, um é mais amor e o outro é mais razão. Um é mais doce e o outro é mais azedo. O azedo sou eu. Né? Então, por isso que as coisas acontecem e as coisas dão certo. Porque estamos em 2 pontos. Trabalhando pela causa espírita. Não é? E a casa, claro, que se beneficia com isso. Porque nós somos 2 pessoas dedicadas. Não é? E desejamos sempre o melhor de toda a equipe de trabalho dessa casa. E a coordenação espiritual se alegra com isso. Está aí a aprovação de Dr. Augusto. Obrigado, viu, meu velho? Tem um outro agradecimento que eu preciso fazer e que eu deixei para o final. Existem pessoas que estão assim, abraçando tudo isso com muito mais vontade que eu. Eu fico meio receoso ainda e tal, como é que vai ser recebido. Então hoje foi um dia que eu recebi várias mensagens, né? Agradeço todas. E uma dessas pessoas é Jaqueline. Obrigado, viu, Jaque? O Wilken também, que me dá tanto apoio. Mas já que ela colocou uma mensagem hoje, que eu falei assim, pronto, é o que eu precisava. Eu vou colocar nas próximas edições, com fé em Deus, vamos vender tudo, vamos precisar de novas edições e vamos colocar essa mensagem dela. Porque ela diz tudo o que isso aqui representa. Eu a agradeci pelo empenho, agradeci em público, e ela respondeu em público, e eu pedi autorização para ler a mensagem e ela me deu. A resposta ao meu agradecimento foi a seguinte: ainda é muito pouco do que eu devo fazer, em letras negras. Né? E ela diz o seguinte: o livro Diretrizes de Amor a ser lançado hoje na nossa amada Casa Espírita Albino Viana e pelo Núcleo de Assistência Espírita Maria Mãe de Jesus, representa um momento significativo não apenas para a instituição, mas também para a divulgação dos princípios do Espiritismo e para a promoção de ações sociais. Em primeiro lugar, acredito que o livro, ao ser psicografado, traz uma mensagem que transcende a vida material, promovendo reflexões sobre o amor, a caridade e a importância de vivermos em harmonia com os ensinamentos espirituais. Tenho certeza que essa obra tem o potencial de tocar o coração dos leitores, incentivando-os a praticar o amor ao próximo e a buscar um entendimento mais profundo sobre a vida e a espiritualidade. Além disso, o fato de que o valor arrecadado com a venda do livro será destinado a ações e projetos sociais. Ok, gente? O livro está sendo lançado para que nós possamos colocar em prática os nossos projetos sociais. Não é simplesmente por um desejo. Não é simplesmente para ter um livro com o meu nome e com o nome do Espírito. É um livro que o valor arrecadado com a venda dele, nós daremos continuidade nos trabalhos sociais.
E continuando aqui, a venda do livro será destinada a ações e projetos sociais, é uma demonstração prática dos ensinamentos que o Espiritismo prega. A caridade é um dos pilares fundamentais do Espiritismo, e este gesto reforça a ideia de que a verdadeira espiritualidade se manifesta através de ações concretas em benefício ao próximo. Ao apoiar projetos sociais, o livro não apenas divulga a doutrina espírita, mas também se torna um instrumento de transformação social, ajudando aqueles que mais precisam. O lançamento de diretrizes de amor também serve como uma oportunidade de unir a comunidade espírita e aqueles que ainda não conhecem os princípios da doutrina, através de eventos de lançamento, palestras e discussões. A Casa Espírita Albino Viana pode atrair novos interessados, espalhando a mensagem de amor e fraternidade, que é tão central na filosofia espírita. Em suma, o lançamento deste livro é um passo importante para a divulgação do Espiritismo, uma manifestação de amor e caridade e uma oportunidade de engajamento da comunidade em ações sociais que farão a diferença na vida de muitas pessoas. O final da mensagem é particular, mas eu vou ler. Eu autorizo. Laerte, que essa sua iniciativa como instrumento de amor, luz e dos ensinamentos do Cristo inspire muitos a seguir o caminho do amor, caridade e solidariedade. Muito obrigado, viu, Jaque? Finalizamos então a apresentação do livro, de como chegamos a este resultado, e muitas outras ideias já estão surgindo no meio do caminho. Eu falei, peraí, meu irmão, senão a gente embola o negócio. Né? Tem outras coisas para acontecer, outros títulos já surgiram na mente, e nós vamos ver o que é que acontece daqui para frente. Dedicação, trabalho, é o que eu posso fazer. E eles se aproveitam disso para fazer acontecer. Ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria tê-los aqui. Não é? E para finalizar, vamos fazer a nossa prece. Só agradecer ao Mestre Jesus por este momento. Aquela mensagem de Nossa Senhora, hoje esteve no livro. Bom. Gente, eu fui fazer um vídeo especial, uma mensagem especial para o Luciano. A prece final, porque foi uma mensagem que me marcou muito. Ela é muito linda, vale a pena. Muito. Eu sou tão ousado que o livro tem até coletânea de prece. Quem aguenta um negócio desse? Ai, vamos lá. Então, a prece que Léo sugeriu para finalizarmos a nossa conversa, ela é a mensagem 108 e tem o título Bendita. Maria, Mãe de Amor, bendita és tu em todas as nações. A tua sublime presença acalenta os nossos corações. Suplicamos-te, Mãe Santíssima, que volte para todos os filhos teus, vossos olhares amorosos. Concede-nos a vossa compreensão, porque ainda caminhamos na infância espiritual. Somos todos crianças no grau evolutivo em que nos encontramos. Concede-nos, Mãe, o entendimento para galgarmos os conhecimentos de que necessitamos.
E nesse despertar, que possamos nos curvar aos vossos pés, assim como fez o Mestre. E seguindo este exemplo, reconheceremos a tua grandeza. Que possamos receber de ti, Mãe querida, o título de filho, assim como o Cristo, pois ele te apresentou como tal. Maria Santíssima, bendita és, e rogamos a ti que vele pelos teus filhos encarnados em todos os momentos da vida física e além dela. Que aprendamos contigo, Mãe, a termos resiliência, serenidade, amor e dedicação. Te recebemos como o verdadeiro exemplo de resignação e obediência. Que seu amor embale e acalme a nós, espíritos que de ti necessitamos. Ave Maria, repleta de graça, bendita sejais em nossos corações, por todo sempre. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado. Bom, valeu. Bom, e para a criança nascer de fato, o primeiro livro tem que ir para alguém muito especial para mim. Regi. Obrigada. Somos eternos namorados, B. Valeu, gente. Vamos continuar.